Oi, pessoal! Hoje eu vou falar desse livro, fazer um resumão do O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petrie. Eu sou fã do autor, acho que ele tem umas sacadas muito boas. Eu trouxe esses dois livros aqui também, eu li os três, né? Um atrás do outro. Eu achei que isso foi legal porque eles se complementam. Acho que dá para aplicar o que tem nos três livros e prosperar, evoluir. Muito bom eles. Eu trouxe esse que eu li, esse daqui eu já li faz um tempo, né? Eu li em um momento, digamos, um pouco difícil da minha vida, tava passando por uma situação chata e ele foi super importante porque esse livro, ele fala que você pode conseguir o que você quiser, né? Ele diz que se você tiver um mindset de crescimento, você aprende qualquer coisa. E eu achei que ele e o do Jacob Petrie, eles se contradizem. Você vai entender por quê, né? Eu vou entrar nesse livro, mas é bem legal ter essas duas visões. Foi importante também ler esse livro, mas se eu tivesse lido esse primeiro, aí eu já ia começar este talvez com um pouco de preconceito, porque ele traz uma visão diferente. Então vamos começar. Esse do O Óbvio que Ignoramos, o primeiro capítulo, ele fala sobre o segredo por trás da beleza. Qual é o segredo por trás da beleza? O segredo por trás de toda a beleza é a manifestação natural do seu talento, até você atingir o nível de perfeição. Aqui nesse livro, ele traz várias vezes como exemplo a Gisele Bündchen e o pai dela, né? O pai dela observou isso muito nas filhas, o que elas faziam naturalmente bem quando elas eram crianças, né? Para desenvolver na fase adulta, para se desenvolver como profissão mesmo. Essa é um pensamento bem legal, porque eu percebo que desde criança a gente é forçado a focar nos nossos pontos fracos. Um exemplo disso é a recuperação. Se você tá na escola e você é bom em matemática e ruim em história, você vai fazer reforço de história. Então você faz reforço do que você é ruim. Isso faz com que a gente sempre foque no lado no que a gente é ruim. Se a gente fizesse reforço do que a gente é bom, possivelmente a gente vai trabalhar com o que a gente é bom, né? No caso, em matemática, e aí eu ia ficar expert, por exemplo, em matemática, que eu ia desenvolver algo que eu já sou bom e algo que eu vou trabalhar, e isso ia ser bom para a minha vida profissional. Eu penso que é isso que ele quer dizer com o desenvolvimento do talento natural. E aí ele fala, tem uma frase aqui do pai da Gisele Bündchen, que ele fala que tudo que nós precisamos é descobrir onde está a nossa paixão e curiosidade e construir o nosso talento através disso, atuar nessa área. Como eu penso como a parte do reforço, né? Invista no que você é bom e tire um pouco de foco o que você não é. Ele fala que o talento ele não pode ser construído só com técnica e conhecimento, que é um pouco do que defende esse livro, né? Aí, como exemplo, ele traz um exemplo de um homem que ele educou as filhas dele desde pequena para que elas fossem expert em xadrez. Ele queria que elas fossem campeãs de campeonatos. E aí ele ensinou técnicas e as meninas realmente aprenderam muito xadrez, né? Só que elas nunca chegaram a um primeiro, por exemplo, a um primeiro lugar, a um super nível de excelência, porque ele fala que é como se não era o que elas queriam, né? E aí tem que chega uma fase que ela fala, a vida não é só viver de xadrez. E aí ela quer abandonar, ela quer se dedicar a outra coisa. Porque não foi ela que escolheu, não era o talento natural. Apesar da gente ser capaz de aprender o que a gente quiser, com certeza a gente vai ser mais feliz desenvolvendo o que você gosta.
tem a ver com o nome do livro, né? O óbvio que ignoramos. É muito óbvio, mas a gente ignora isso o tempo todo, né? E ele descreve o talento como uma aptidão para fazer algo com uma naturalidade superior a outras pessoas. Isso é legal, assim, eu observo um pouco, agora eu fico observando nos meus filhos. Por exemplo, um tem um talento natural para comunicação, como se parece que já vejo ele no palco, já um orador, né? Ele tem um talento natural para oratória. Aí o outro eu já observo, puxa as brincadeiras, parece que tem um talento para liderança. E aí nesse capítulo ele traz uma reflexão mesmo pra gente fazer. Hoje eu observo nos meus filhos, mas a gente tem dificuldade de observar em nós mesmos, né? Eu tenho dificuldade em observar em mim o que eu fazia, a refletir o que eu fazia na infância que naturalmente era bom, que as pessoas acabavam me chamando para isso. Por que é difícil pensar nisso? Porque as nossas experiências, nossas vivências, né? Elas, ou até traumas, né? Elas fizeram com que a gente se moldasse conforme a sociedade, conforme o que estava ao seu redor. Mas essa é uma reflexão muito importante. Então, assim, pense no que você fazia bem quando você era criança, no que você talvez, né, esse exemplo, puxava as brincadeiras ou naturalmente dançava, e aí depois, não sei, parou por conta de alguma crítica. Às vezes a gente se molda muito com o que os outros acham, né? A gente esquece um pouco do nosso talento natural, a gente começa a se importar muito com, talvez, opiniões e a gente fica se moldando conforme os outros. Vamos para o segundo capítulo do livro, que ele fala do síndrome de excesso de oportunidades. Esse capítulo eu achei que tem tudo a ver com esse livro, que eu gosto muito. Esse livro, ele explica a regra de Pareto sem falar de Pareto, sem falar essa palavra, né? Ele fala do quanto de eliminar coisas mesmo, né? Do quanto ter uma direção, um objetivo e ter decisões assertivas guiadas através desse objetivo é importante e nos leva para onde a gente quer. Então, esse capítulo, ele fala assim, a mensagem principal, eu vou ler, que a maior responsável pela mediocridade na vida das pessoas e de empresas não é a falta de oportunidade, mas o excesso. Que o excesso de oportunidade, ele divide nossos pensamentos, nossa energia. Todos os dias nós fazemos pequenas escolhas. Se nós não estamos guiados por um objetivo maior, a escolha vai ser ruim, vai nos levar para onde a gente não quer chegar, né? E aqui ele, de novo, né, ele traz como exemplo a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, desde muito nova, ela colocou esse objetivo, né, de ser a maior top model do mundo. E aí qualquer decisão do dia a dia que pra gente parece boba, ela era guiada por essa pergunta: isso vai me ajudar a ser a melhor top model? Isso vai fazer diferença no meu objetivo? Porque aí também a gente começa a falar, não, tem vários... Às vezes tem muita oportunidade, tem muita coisa que a gente tem que falar não pra gente chegar até o nosso objetivo. Aqui tem um exemplo também que ele fala de uma pesquisa que quando você coloca, por exemplo, 3 opções para uma pessoa, e aí 3 opções muito boas, por exemplo, que ela goste muito, assistir um filme que ela gosta muito, ir a uma palestra de alguém que ela gosta muito, e uma terceira opção, que seria a opção ruim, né? Enfim,
terminar uma tarefa que ela tinha que fazer e que talvez não esteja focada no objetivo, mas enfim, terminar uma tarefa. Quando você coloca 3 opções, as pessoas tendem a escolher a pior, porque as 2 boas, elas estão disputando, só para você não ter que optar apenas por uma que é boa. Fala, poxa, eu queria muito ver esse filme, eu queria muito ir nessa palestra, aí o que eu faço agora? Vou terminar de limpar a casa, sei lá, algo assim. Então, esse livro, esse capítulo, ele foca nisso, de que o problema não está na falta de oportunidade, assim, no excesso, a gente fica perdido, sem direção. Vamos para o terceiro e que eu julgo mais importante capítulo do livro. É o capítulo que ele fala da lei da tripla convergência. Aqui ele começa falando que as pessoas, elas devem se fazer perguntas que levarão a sua jornada. Perguntas como: o que eu quero? O que mudaria na minha vida se eu tivesse tal atitude? Por que eu estou aqui? Para onde eu estou indo? São perguntas básicas que a gente não se faz mesmo no dia a dia. Muitas vezes a gente deixa a vida levar, né? E aí ele cita a autora Elizabeth Gilbert, que é autora de Comer, Rezar e Amar. Ela fala que com medo das respostas a gente simplesmente evita as perguntas. O que ao meu ver, assim, é grave, né? A gente tem que se fazer essas perguntas, né? E aí ele fala, imaginem só um mundo onde cada pessoa tivesse a oportunidade plena de desenvolver o seu talento. O sucesso, ele é em nos tornar tudo aquilo que somos capazes de ser. É olhar mesmo a nossa singularidade, o que nós temos de diferente e podemos agregar no mundo, né? E aí ele comenta, esse eu acho bem interessante, né? A diferença de vantagem comparativa e análise comparativa. Primeiro falando da mais comum, é a análise comparativa, né? O que é a análise comparativa? É a gente olhar o que deu certo para o outro, como o outro tá ganhando dinheiro, como o outro foi promovido, o que é olhar alguém de sucesso e imitar. Poxa, se isso deu certo para ele, eu vou fazer igual. Só que muitas vezes isso não tem a ver comigo. Isso não tem a ver com a minha personalidade e com a minha singularidade, ou eu não vou conseguir agregar da mesma forma que ele agrega. E aí ele fala, o que realmente a gente tem que olhar é a vantagem comparativa. O que é a vantagem comparativa? É você olhar para si, olhar para dentro e pensar como o que a minha singularidade pode agregar ao mundo, que eu tenho, né, de especial. Todas as pessoas são diferentes, o que eu tenho de especial, de diferente, que vai agregar a outra pessoa, ou que eu posso transformar em sucesso, né? Ele fala o quanto a influência nos torna ignorantes. E essa parte eu achei bem interessante, assim, ele dá um exemplo de uma sala de aula onde um professor, ele pega, imagina uma imagem de três riscos, ele coloca, né, 3 riscos, e o risco do meio, e um quarto, sozinho, né? E aí o risco do meio é igual, o risco número 2, ele é igual ao quarto. Isso é muito claro, né? Os outros são de tamanhos diferentes, o tamanho é o mesmo do 2 e o 4. Só que ele contrata alguns atores para dar a resposta errada. Então ele tá lá na sala de aula e ele fala, pessoal, preciso que vocês me falem qual dessas linhas tem o mesmo tamanho dessa quarta linha, qual das 3 é igual. E aí os atores logo se prontificam e falam que é a linha número 3. A linha número 3 é igual a 4. Aí umas 5 pessoas, né, atores contratados, dão essa resposta errada. E aí as outras pessoas ficam estranhando, né, mas aí todos
a maioria concorda com eles. Eles são influenciados pelo, mas aí eles falam, pô, 5 pessoas, né, deram a mesma resposta, então tá certo, e aí a maioria segue eles. Só que é algo que está muito claro, é uma imagem muito, que está, né, tá na cara de que tá errada, e mesmo assim eles falam errada. Isso mostra o quanto a influência ela nos torna mesmo ignorantes, faz com que a gente pare de pensar. A gente para de pensar muitas vezes para seguir o que o outro está fazendo, para seguir o que a maioria está fazendo nesse caso, né? E aí ele entra, né? O que é a lei realmente da tripla convergência? É você juntar o seu talento, a sua paixão e transformar em renda, né? E aí como ele define o talento? Talento é o que você faz com naturalidade. E aqui ele fala para você pensar, em especial na sua infância. Na infância, para que as pessoas te chamavam, né? O que você fazia com naturalidade bem. Por exemplo, a gente tem mais dificuldade, né, de pensar em nós mesmos, principalmente agora, assim, sendo adulta, é mais difícil de pensar, mas hoje eu observo muito isso nos meus filhos, né? E aí eu tenho um dos meus filhos que eu penso que ele tem um talento natural para oratória, por exemplo. Ele, ele fala bem, desde bem novinho, né? Ele já fala corretamente e ele decora falas, né? E repete, ele decora falas de desenho, ele decora histórias e aí ele consegue contar pra gente, assim, muito bem, muito correto, é possível entender facilmente. Então, talvez não seja, mas enfim, é algo que eu percebo, talvez seja um talento natural. E aí é isso que ele define como talento, o que você faz sem pensar. O que para outra pessoa parece difícil, e para você é natural. Esse é o seu talento. E aí a paixão. Paixão é o que você perde a noção do tempo. Você faz e perde a hora, você faria de graça. Essa é uma reflexão legal. O que você faria de graça? Aí essa é uma definição de paixão e renda, né? Que é importante e ele define assim, o sucesso não é que ele é consequência do dinheiro, mas o dinheiro ele é consequência do sucesso. Então, enfim, se você tem sucesso, algo que vai vir é o dinheiro. Ele fala que dificilmente, se você encontrar o sucesso, o talento e a paixão, você não vai conseguir, não tem como você não achar uma forma de converter isso em renda. Então, achando o talento e a paixão, temos que pensar uma forma de converter isso em renda, né? E aí ele termina assim, fala aqui no capítulo de que a lei da tripla convergência, esses 3 itens, ele oferece um terreno fértil para desenvolver o que tem de melhor em você. Você precisa achar a sua distinção e desenvolver o seu potencial, a sua especialidade ao máximo, sem imitar os outros, achando realmente o que está, né, dentro de você, a sua individualidade. Isso sim é o seu diferencial. Vamos para o 4º capítulo do livro. Esse o quarto capítulo, eu diria que ele é decisivo. Ele fala das regras do primeiro quilômetro. Todo começo, o primeiro quilômetro, ele sempre é mais difícil. Um avião, para decolar, ele precisa de mais força, né? Ele precisa de mais energia.
é a mesma coisa. Na vida, uma decolagem exige uma tremenda energia. E aí, no livro, ele conta a história do Sylvester Stallone. Eu acho muito interessante, porque a gente vê uma pessoa de sucesso e a gente não faz ideia do que a pessoa passou, né? A gente só vê as pessoas, às vezes a gente vê as pessoas de sucesso e a gente acha muito fácil, né? A vida delas, tudo é muito tranquilo estar lá, a gente não faz ideia do que a pessoa pode ter passado. E ele conta, né, que o Sylvester Stallone estava lá próximo dos seus 30 anos, com a esposa grávida, e o sonho dele era ser ator. Ele tinha empregos informais, no zoológico, limpando jaula, né, tinha, digamos assim, fazia bicos e com aquele sonho de ser ator. E aí ele entregava o currículo em várias agências e ele sempre era negado. E a resposta ainda era, você né, no máximo, quem aceitasse para papéis secundários, ele não queria, e sempre ainda falavam que a aparência dele era estranha, né? Então é muito louco, assim, pensar o quanto ele persistiu e o sucesso deu certo, esse era o propósito dele. Então, assim, nesses momentos, os sentimentos como medo, ansiedade, eles podem tirar a gente do jogo. É essa hora mais difícil que a gente tem que persistir no nosso objetivo, focado no nosso propósito. A gente tem que realmente se espelhar nas pessoas de sucesso e ver, mas se espelhar nas pessoas de sucesso, vendo como elas agiram, né? Entendendo como elas agiram no primeiro quilômetro, né? A diferença, ela tá nisso. Porque todo mundo tem problema. A diferença, ela é das pessoas de sucesso, ou das pessoas que alcançam, é a forma que elas reagem aos problemas. E pensar, aqui ele fala, né, da regra de Pareto, 80-20. Pequena parcela das nossas escolhas, elas são responsáveis por a maioria dos resultados, né? A regra de Pareto, ele fala que 20% é responsável pelos 80%, aí poderia 20% das nossas escolhas responsável por 80% dos resultados nesse caso. Então, assim, a gente tem que ser persistente e assertivo, focado no nosso propósito. Esse livro, ele fala um pouco disso, assim, de você focar as suas atitudes, ter atitudes focadas no seu propósito. Isso é muito bom. Então, assim, aí quais são as regras mesmo, né, do primeiro quilômetro? Ele coloca 3 regras. A primeira é, crie imunidade à rejeição, assim como o exemplo do Sylvester Stallone, que foi rejeitado e persistiu. É pensar que o primeiro quilômetro, ele é o muro que separa o nosso talento do nosso sonho. Tudo parece estar contra, mas você precisa escolher com propósito. Você precisa estar alinhado ao seu objetivo. Depois do primeiro passo, que é o mais difícil, depois desse começo difícil, tudo vai ficar mais fácil. A expansão, ela promove o crescimento e aí vai aumentando a sua autoestima. É pensar que toda dificuldade, ela desenvolve habilidades. Então, primeira regra, de novo, crie imunidade à rejeição. A segunda regra tem o paradoxo, né, da apatia. O que é o paradoxo da apatia? Todo mundo tem defeito, mas qual é a ideia? Você tem que focar, assim como eu já falei, né? Como já falou no livro, já comentei aqui, foque nas suas habilidades e tire proveito das suas habilidades. As suas deficiências você só pode administrar. Então, administre as deficiências e tire proveito das habilidades. Nós somos muito sensíveis às opiniões dos outros. Essa também eu já, né, comentei aqui, que é aquela questão de como a influência dos outros nos torna ignorantes. E veja que a influência dos outros, elas nos torna ignorantes sobre nós. Ou seja, alguém vem, dá uma opinião, isso me torna totalmente sensível e pode me fazer desistir. E aqui ele dá o exemplo da Gisele Bündchen, que também tinha o sonho, né, de ser a maior top model do mundo, foi em várias agências
E a Gisele Bündchen, ela foi negada, e olha só que loucura, eles falavam que ela tinha o nariz grande, que ela andava esquisito, tipo, aí hoje ela é a maior top model do mundo, né? Ela persistiu e foi um sucesso, ela simplesmente seguiu o, o objetivo dela. Se ela tivesse sido se ela tivesse sido sensível a essa opinião, imagina, seu sonho é ser modelo, você chega em uma agência e fala, o seu nariz é grande, você nunca vai ser capa de uma revista. Eu imagino que é super pesado, né, para uma mulher que sonha em ser modelo. E mesmo assim ela foi lá e persistiu. Então, segunda regra, tem é o paradoxo da apatia. Tem a apatia às suas deficiências, né, aos seus pontos fracos, melhor dizendo. E aí a terceira regra, evite o erro da racionalização. O que é o erro da racionalização, né? Todo mundo erra. Erros e humilhações, eles são inevitáveis para a aprendizagem. A racionalização são as explicações que a gente dá para os nossos erros. Tem coisa que a gente fica procurando desculpa, eticamente aceitável, para uma atitude que causa angústia. Então eu passei por um momento difícil, digamos, uma apresentação. Passei por uma apresentação e alguém chamou minha atenção, e aí ao invés de eu tudo bem, isso foi uma aprendizagem, da próxima vez vou agir assim, ou da próxima vez eu vou fazer isso. Esse livro fala de autorresponsabilidade. Então, ao invés de eu ter autorresponsabilidade, né, de eu só tentar melhorar o que deu errado, não, a gente fica procurando desculpas. Eu posso colocar a desculpa, mas não deu certo, porque você viu a forma como ele falou comigo, viu que não foi legal, aquilo que a gente ainda coloca a culpa normalmente no outro, né? Então, assim, não procure desculpas racionais para os erros ou humilhações que acontecem, que são normais e que isso te fortaleça para crescer mesmo, né? A gente inventa desculpas para o fracasso ao invés de persistir. Então, esqueçam as desculpas e persistam independente do que você passou, independente da humilhação. Vamos para o quinto capítulo, que é a lição de Delfos. Esse quinto capítulo, ele é um balde de água fria para mim, né? Para mim foi um balde de água fria. Ele fala sobre que ergueram, né, há 600 anos antes de Cristo, ergueram um templo para Apolo. E nesse templo havia uma fachada que estava escrito: conheça a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. E essa fachada, ela atiçava mais a curiosidade dos sábios do que o próprio templo. E ela é a lição de Delfos, né? E aí o autor, ele explica a importância da gente se conhecer, da gente entender, né? Entender a nós mesmos, né? Ele fala que para isso a gente tem que pensar no que nós pensamos. Nós pensamos coisas automáticas, nós temos filtros automáticos. Falando nisso, eu me lembrei de quando eu era adolescente. Uma vez eu tive uma ameaça de assalto, né? Um homem me abordou com a mão pra dentro da roupa, né? Simulando que ele tinha uma arma. Até hoje eu não sei se ele tinha, porque quando ele me pediu o celular, eu simplesmente corri. E assim, graças a Deus não aconteceu nada, né? Não sei se ele estava armado ou não, mas essa foi a minha reação espontânea. Esse foi o filtro que eu usei. Com certeza, se tivesse uma situação mais tranquila, ou depois pensando, eu falei, meu Deus, por que eu corri, né? Imagina, um celular, que valor tem isso diante da vida mesmo, do perigo que eu corri. Então, assim, mas foi o filtro, foi o que foi a forma que eu agi, foi a forma que eu reagi mesmo, foi totalmente espontâneo.
E a gente faz isso a todo momento, quando a gente julga alguém. Muitas vezes só de olhar para uma pessoa a gente já julga o caráter dela. Inclusive, assim, a forma que você está me ouvindo, ela tem mais a ver com você, ela define mais você do que eu. Isso é muito curioso mesmo de se pensar, é muito interessante para refletir. E assim, aí ele fala que nós temos sentimentos confusos sobre nós mesmos, porque as pessoas elas estão a todo momento representando conforme a sua atividade. Pensa em um advogado, né? Ele tem que sempre passar aquela imagem, né? Sempre com social, de gravata. Ele tem que sempre passar uma imagem de pessoa formal. E é nessa hora que a nossa atividade, ela se confunde com a nossa personalidade. Tem um pastor que eu estava ouvindo, famoso, né, na internet, eu gosto bastante, ai meu Deus, é Dave, isso. O Dave, né, uma vez ele estava contando que quando ele começou a ser pastor, né, a palestrar, não sei se, a pregar, quando ele começou a pregar, ele imitava outros pastores e ele sempre ia também, né, de gravata, em pé, com postura, e era assim que pediam, tinha que ir assim. Inclusive, uma vez ele foi sem gravata, não deixaram, então era como ele deveria estar. Só que aí, conforme o tempo foi passando, ele foi deixando da forma dele, né? Tanto que hoje ele prega lá sentado em um banquinho, com a roupa mais informal. Então, assim, ele adaptou ao jeito dele. E aí, no livro é isso que fala, assim, que a gente tem que tomar cuidado pra gente não perder a nossa essência com o trabalho, com alguma atividade. A gente acaba confundindo na nossa vida a nossa essência por conta da opinião dos outros. A gente acaba virando sombra da opinião dos outros. Porque existem regras, né, de como você deve se portar em uma situação ou dentro da sua atividade. E aí, claro, às vezes a gente não foge mesmo disso, né? A gente tem que se portar daquela forma, mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso não afetar a nossa vida, a nossa essência e identidade, né? Porque assim, a gente cria uma imagem de boa impressão e a gente acaba apelando para um falso eu na vontade com a intenção de agradar. É aí que a gente se perde buscando a admiração do outro. E aí ele fala que isso acontece em 3 estágios. O primeiro estágio, ele é de identificação. E ele acontece principalmente na infância. Na infância, a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, o que é educado, o que não é educado. E aí na infância isso acaba se formando, é aí que a gente já começa a perder um pouco, né, talvez a essência. Essa parte assim, principalmente para quem tem filho, né, é bem difícil. Como é que a gente não deixa que o nosso filho perca a essência, o natural dele, né, não repreenda de forma que mude totalmente a vida, enfim, é bem complicado. Então, o primeiro estágio é o de identificação, o segundo estágio é o de defesa. No estágio de defesa, a gente quer defender a imagem que a gente criou. Então, a gente cria uma imagem de nós mesmos, né, o falso eu, e aí a gente gasta energia defendendo essa imagem, querendo ser conforme, né, essa falsa identidade enfim, fica, né, dessa forma ainda defendendo. E aí o terceiro estágio é o da consequência, né? A nossa identidade totalmente desaparece. A gente se perde, a gente fica insatisfeito e não entende o porquê. É nessa hora que a gente se desencontra. Não sei por que eu tô fazendo isso, não sei por que eu estou onde estou, não sei o que me levou a chegar, sabe, nesse estágio, eu não quero isso, eu não estou satisfeito. Isso é consequência de uma vida
toda sem refletir no seu real talento, paixão, que você realmente quer, né? E aí ele fala assim, é realmente importante que a gente reflita sobre os nossos filtros, sobre os costumes que a gente tem, sobre o que fez a gente chegar, a gente estar onde está, né? Como a gente chegou até ali. Do capítulo, Paradoxo da Inteligência. Nesse capítulo, ele fala que nós fazemos escolhas a todo momento, né? Conforme nossas convicções pré-estabelecidas, nossos costumes, nós usamos atalhos para decidir rapidamente. E aqui ele usa o exemplo da Gisele Bündchen, novamente. A Gisele Bündchen estava em um dia desfilando e, de repente, algumas mulheres subiram onde ela estava desfilando e estavam com cartazes protestando. E a Gisele Bündchen olhou, não entendeu o que estava acontecendo. E aí os seguranças tiraram as mulheres, a Gisele Bündchen continuou desfilando como se aquilo não fosse com ela. Mas na verdade era sim com ela, era um protesto porque ela estava patrocinando uma marca que usava roupas de animais. E aquilo foi terrível, né? Naquele momento, porque foi pra mídia, várias manchetes de jornais falando sobre o assunto. E aí algumas pessoas, alguns jornalistas, eles até comentavam como pode, né, uma pessoa tão inteligente, tão bem assessorada, cometer um erro desse, né? Ela patrocinava roupas de animais, né, algo que poderia repercutir bem negativamente na carreira dela. E aí a Gisele Bündchen, quando entendeu o que estava acontecendo, ela foi até a mídia, pediu desculpas, falou que foi um erro e que ela não ia mais patrocinar a marca. E aí pronto, né? Chegou um certo momento que isso saiu da mídia e ok. A conclusão disso é que pessoas bem-sucedidas, na verdade, elas não têm uma inteligência privilegiada, né? Elas não deixam de cometer erros. Na verdade, elas estão onde estão porque elas erraram muito e erraram e consertaram. E, na verdade, elas têm consciência de que errar é humano, de que errar é o nosso natural, né? Elas sabem que elas não precisam ser perfeitas, elas precisam ser autênticas. E, assim, ele cita que o sucesso, ele não está na quantidade de inteligência, né, que você tem no seu QI, ele está em como você utiliza. Aí ele cita uma pesquisa muito interessante. Existia um pesquisador lá nos Estados Unidos que ele foi até, uma época ele foi em até algumas escolas, ele queria encontrar as crianças mais inteligentes, com QI mais alto dos Estados Unidos, então ele aplicou testes e ele acreditava que aquelas crianças, as com QI mais alto, elas seriam o futuro dos Estados Unidos, seriam os grandes empresários, né? As pessoas que iriam evoluir o país. Então ele selecionou as crianças com QI mais elevado, fez testes em diversas crianças, chegou a um número lá de 1.400 crianças. E aí ele acompanhou como seria a vida dessas pessoas, né? Como seria a vida delas adulto. Aí chegando na fase adulta, ele pegou lá com a ficha dessas crianças com QI elevado, ele pegou metade, 700 crianças, para ver aonde elas estavam agora. E aí ele chegou à conclusão de que 20% eram pessoas de sucesso, com salários acima da média, formados, empresários, engenheiros, todos bem-sucedidos, né? 20%. E aí
60% estava na média com salários médios, conforme os americanos, né? Salários médios da população, não tinham uma vida muito boa, mas também não estava em pobreza, e essa era a maioria. E aí os outros 20% não tinham chegado a terminar a escola, não tinham uma parte estava desempregado, estava vivendo em uma situação abaixo da média dos americanos. E aí é aqui que a gente que eles chegaram à conclusão de que o QI ele não iria influenciar no sucesso, no quanto você iria conquistar as coisas, né? Aqui é interessante que esse outro livro, né, o Mindset, ele fala disso, né? Aqui ele fala que é muito importante o quanto você vê a sua inteligência, né? A forma que você vê. Se você acredita que a sua inteligência é algo fixo, é algo que pode ser medido, a cada vez que você errar, você vai se achar menos inteligente e a sua autoestima vai cair, você não vai procurar melhorar. Aqui ele fala que existem pessoas de mindset fixo e mindset de crescimento. As de crescimento acreditam que elas podem errar e superar e aprender e crescer. E é aí que tá o diferencial, né? Ele liga com essa parte do livro aí que tá o diferencial das pessoas de sucesso. E no livro ele fala também que existe uma pesquisa que apenas 20% do QI, do sucesso, ele está relacionado ao QI. Os 80% relacionado totalmente a outros fatores. E aí ele cita que existem 8 campos de inteligência e que todo mundo tem genialidade em pelo menos alguma coisa. Então, busque a sua genialidade, a sua especialidade em algo que existe. Todo mundo é inteligente em algo, né? É bem interessante isso. E aí, assim, ele traz também uma reflexão que para mim faz todo sentido. A gente deveria gastar menos tempo classificando as crianças, né, com QI, por exemplo, e a gente deveria gastar mais tempo identificando as suas aptidões, descobrindo a sua genialidade. E aí ele volta, né, nisso, assim, pense na chama que ardia em você na infância, e busque isso para chegar lá nos três pontos de convergência. E ele dá um exemplo do Warren Buffett, né? O Warren Buffett, ele fala que a diferença dele para as outras pessoas é que ele acorda todo dia para fazer o que ele gosta, o que ele é apaixonado. E, na verdade, a gente, quando vê alguém de sucesso, a gente busca desculpas para o seu fracasso e justificativas para o seu sucesso, né? Ele conseguiu porque a gente nunca não vai atrás mesmo da história, de entender, né, que aquela pessoa ela passou sim por fracassos, ela superou. Não, a gente sempre acha uma desculpa pro fracasso e uma justificativa para os sucessos. Vamos para o 7º capítulo do livro, O Poder das Convicções. Nesse capítulo, ele fala que as nossas escolhas, elas definem os nossos resultados. E as convicções, elas definem as nossas escolhas, né? As nossas convicções, elas podem ser um bloqueio para ver as coisas como elas realmente são. Elas podem impedir que mudemos o curso das nossas vidas e muitas vezes nós não queremos mudar nossa percepção, né? Nós defendemos ali uma opinião, tem aquele orgulho, né? A gente quer brigar pela nossa percepção. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma crença limitante que em certo momento eu tinha,
que aí eu relacionava o dinheiro à felicidade. Que aí muitas vezes falava, não, eu não quero ter dinheiro, eu quero ser feliz. Então essa é uma crença limitante que veio possivelmente, né, de alguma experiência ou de ouvir falar, que aí ela já te impede de ter prosperidade. Porque se você relaciona o dinheiro a falta de felicidade, então, opa, eu quero ser feliz, então quer dizer, não vou querer ter dinheiro. Então, assim, a gente defende, né? A gente tem convicções, defende nossas ideias e isso vai formando a nossa vida, vai formando o nosso caminho mesmo e criando certos bloqueios. Nós criamos a nossa defesa a partir de crenças assimiladas com a nossa experiência e a gente elabora todo um sistema, né, de forma inconsciente que serve como atalho para tomar decisões rápidas. É um ponto de referência mesmo. E uma vez formada essas convicções, essas crenças, a gente não escapa da influência. E aí ele questiona no livro, é algo pra gente se questionar mesmo. Que imagens você tem de si mesmo? Né? Essa imagem, ela vai controlar as suas ações e, consequentemente, os seus resultados. Você pode mudar os resultados, mas para mudar os resultados, você precisa ir na raiz, né? Você precisa mudar suas convicções. Você precisa ter consciência das suas crenças. Não deixar que isso seja algo totalmente inconsciente, que você apenas deixe levar. Porque assim, se você tiver crenças distorcidas sobre você, sobre a visão do mundo, você também vai ter reações inadequadas, atitudes inadequadas, né? As suas crenças, as suas convicções, elas têm que estar alinhadas ao seu propósito. E você transformar a imagem que você criou de si mesmo, né? Transformar a imagem que você tem de si, ela é uma porta para grandes mudanças. A gente precisa duvidar das nossas verdades. A gente sempre tem que analisar aquela questão do filtro, né? A gente tem que analisar o nosso filtro. Porque a gente não age como as coisas são, mas sim como a imagem que a nossa mente retém das coisas. Vamos para o 8º capítulo do livro, Foco, Tempo e o Problema do Sentido. E aí o que ele fala nesse capítulo? Que quando nós assumimos compromissos, quanto maior as nossas metas e objetivos, maiores serão os nossos problemas, né? Nós temos problemas quando temos um objetivo, uma meta, e aí quando você falha, para onde você direciona o seu foco? O seu foco, ele deve estar direcionado para o propósito. Nós devemos agir aqui no presente, onde nós estamos. E aí ele fala assim, que nós temos um limite para compreender, processar todas as informações. Quando a nossa mente chega em um certo limite, nós paralisamos. Ou seja, quando temos muitas informações, né? Quando não estamos focados, a gente para, né? Aqui, como um exemplo, ele traz a caridade, né? Nós temos uma tremenda dificuldade para compreender, ou tem uma dificuldade mesmo para arrecadar fundos para causas generalizadas, por exemplo, a fome em países pobres. E quando a causa é específica, aquele dá o exemplo, né, de uma menina que caiu num poço, aí que tem foto, nome, sobrenome, né, tem o foco, ela tem mais, consegue arrecadar mais, né, isso a gente consegue, como se a gente conseguisse compreender mais. E aí, assim, nós precisamos mesmo, não só por objetivo gerenciar nosso foco, também é uma limitação da nossa mente. Nós precisamos gerenciar o foco voltado totalmente para as nossas prioridades.
muitas vezes, se nós estamos preocupados apenas com o resultado, com o futuro, isso distrai durante a ação. A energia, ela tem que estar ali, aonde a gente consegue agir, que é no presente. Ansiar pelo futuro também é um problema, né? E aí ele cita que há o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo psicológico é isso, quando a gente fica remoendo o passado, pensando no que aconteceu, e aí a gente fica parado, né, só remoendo, ou então super planejando lá o futuro. A gente também não consegue agir no futuro. Inclusive ele fala, né, o futuro não existe, é sempre presente, num tempo futuro não existe, a gente nunca chega, né, vai sempre estar no presente. E ele fala assim, nós devemos nos desenvolvermos nas situações incertas, nas situações atuais incertas, e nós precisamos desenvolver padrões que sejam os nossos valores. Quando a gente ajusta o tempo, quando a gente não está no tempo psicológico e sim no cronológico, o cronológico ele claro, tem o passado, você precisa aprender com os erros do passado e ajustar, né, no presente, lógico, precisa planejar o futuro, mas é a consciência de que eu só consigo fazer agora. Quando você está no tempo cronológico, você ajusta os conceitos de tempo, você vive a sua jornada. E a nossa jornada, ela precisa ter valores, ela tem um propósito externo, que é a nossa meta, e um propósito interior, que é a razão pela qual nós queremos alcançar. E aí vem a pergunta, né? Por que você quer o que quer? Porque assim, estar no auge, e o problema do sentido, né, do título, estar no auge sem ter sentido, ele nos leva ao desespero. Aqui eu lembrei de um exemplo, uma vez eu vi uma entrevista de uma dupla sertaneja, era uma dupla que bem famosa hoje, né, mas ela tocava em bares e buscava o sucesso, e aí é uma dupla que foi crescendo, ficando conhecida na mídia e alcançaram um sucesso, ficaram de repente, né, nas grandes mídias, e esse era o sonho deles. Só que dos rapazes da dupla, quando chegou no que ele queria, no que ele considerava sucesso, ele parou e falou: e agora? O que eu faço com isso? Ele não tinha ele não tinha pensado no propósito interno, no porquê daquilo, nos seus valores, e aí ele caiu em uma depressão. Ele, quando alcançou o sucesso que ele tão sonhava, ele ficou depressivo, porque ele já não tinha aquela busca. Isso faz muito sentido com o que a gente está falando, né? O que guia a nossa vida e determina as nossas ações. A gente sempre tem que refletir. E aqui ele fala que a gente anseia, né, por um sentido maior, né? Uma questão também, assim, espiritual. Nós temos uma necessidade de ter uma razão para estarmos aqui. E quando não sabemos os nossos valores, é isso, né? O sucesso, ele não tem sentido. E pensando em sentido também, ele fala assim que na verdade nada tem sentido. O sentido, ele é o que damos a eles. Vamos para o 9º capítulo do livro, O Efeito Pigmalião. Esse capítulo ele começa com 2 exemplos que eu acho, assim, são muito bons, né? Um dos exemplos aconteceu com a empresa Coca-Cola, se eu não me engano foi na Bélgica. O que aconteceu? Tudo começou em uma escola, aproximadamente 40 crianças passaram mal
elas sentiam enjoo, todas foram pro hospital com sintomas de enjoo, vômito, e começou uma busca, né? O que essas crianças comeram em comum, o que aconteceu, e aí a única conclusão que chegaram era a Coca-Cola. As 40 crianças tinham, né, tomado Coca-Cola em uma festinha lá na escola. E aí alguém falou que a Coca-Cola realmente ela tava com um cheiro estranho, então houve uma suspeita já de contaminação no refrigerante. E aí isso virou notícia de que essas crianças passaram mal por conta da Coca-Cola, a Coca-Cola estava com um cheiro estranho. E aí começou que outras pessoas falaram que sentiram a mesma coisa, começaram a ir para o hospital, isso começou a ter uma repercussão grande, a Coca-Cola falou em recolher o lote e em penalizar a fábrica, e aí começou a pesquisar, e aí já existiam mais de 1.000 pessoas relatando o mesmo sintoma, e aí e a Coca-Cola, né, tentando se explicar para a mídia, tentando entender o que estava acontecendo, e aí houve uma pesquisa na fábrica específica e foi constatado no lote, foi constatado de que o produto que se usa para gaseificar o refrigerante, ele tinha sido colocado em uma dose um pouco a mais. Isso fazia com que a Coca também ficasse com um cheiro estranho. Só que aí, junto com essa pesquisa, saiu a constatação de que isso não faria as pessoas passarem mal. Para as pessoas passarem mal por conta desse produto, ele teria que ter sido colocado numa dose muito maior do que foi colocada. Então, chegou-se à conclusão de que não foi a Coca-Cola. Mas então, o que aconteceu, né? O que aconteceu para tantas pessoas, as mesmas pessoas que beberam a Coca-Cola, que sentiram o cheiro estranho, foram parar no hospital, todas com os mesmos sintomas relatados pelas primeiras crianças. Nada explica a não ser uma histeria em massa por medo. As pessoas, elas foram, quando elas ouviram falar que aquela Coca-Cola com um cheiro, né, diferente, ela fez mal para algumas crianças, então todas as pessoas que beberam pouco e também, né, sentiram por conta daquela dose a mais do produto que gaseifica o refrigerante, também foram parar no hospital. Isso daqui é um exemplo muito bom sobre o efeito Pigmaleão, né? Que é a gente acreditar em uma coisa e viver. E aí um outro exemplo totalmente distinto, mas que também é muito interessante, foi um cirurgião que ele relata que pessoas que mudam a sua aparência, né, também mudam a sua personalidade. Aí ele fala de pessoas que, por exemplo, elas acreditavam, né, que a aparência, por exemplo, do nariz era feia, elas queriam mudar, e aí quando o cirurgião ele mudava, as pessoas viam o resultado, é como se elas mudassem a personalidade. Pessoas que eram muito tímidas passavam a ser extrovertidas, pessoas que eram rudes, elas passavam a ser mais simpáticas, né, com as outras pessoas. E aí ele prova isso, né, por meio de várias pessoas. E aí ele também dá o exemplo de pessoas que ele fala que a mudança ela foi radical na aparência, só que aí as pessoas elas olhavam e elas não enxergavam, além delas não enxergarem a mudança, elas não mudavam em nada a personalidade. E aí ele fala que, assim, não é só necessário, né, uma mudança física, é necessário uma mudança também psicológica.
que é onde interfere mais, onde quando a gente acredita que uma mudança física ela vai melhorar, né, melhora a autoestima, ela muda também, ela tem esse poder de mudar a personalidade. E aí ele fala, né, no livro, que quando a gente deseja muito algo, a gente busca todos os meios para concretizar. O efeito Pigmaleão, ele é o resultado das nossas expectativas realinhadas com a realidade. Ou seja, a gente tem expectativa de que algo é verdade, isso vira mesmo realidade. Aquilo que nós pensamos, né, a forma com que nós agimos, ela é muito mais o resultado das nossas predisposições do que nós podemos perceber. Quando nós acreditamos que algo pode acontecer, nós agimos como se essa previsão ela fosse real, né? E aí que vem a questão, né? A gente tem que usar isso a nosso favor, a gente tem que ter consciência disso. Que quando a gente pensa, acredita, as coisas acontecem. Se a gente tem uma imagem positiva sobre o que nós queremos, nós também temos emoções positivas. Porque expectativas, né, elas se tornam crenças e acontece a concretização. Quando a gente assume verdades, nós mudamos o nosso comportamento. Sentimentos de sucesso e autoconfiança, eles se concretizam em ações e, consequentemente, no sucesso. Isso é lei da atração, né? A lei da atração, ela é totalmente mental. E a gente tem que alinhar a lei da atração à tripla convergência, que é o nosso talento, a nossa paixão e a nossa renda. A gente tem que fazer isso de forma consciente, pensar nesses 3 pontos, no que a gente quer e alinhar isso à lei da atração, ao nosso sentimento, ao estado mental. A gente tem que pensar, se imaginar chegando onde a gente quer e sentir essa emoção positiva. Se a gente está programado para o sucesso, a natureza ela vai se encarregar do restante, né? Tem uma magia nesse processo. A autoconfiança é uma razão para que as pessoas triunfam na vida. Só o fato de você ter autoconfiança, de você ter esse sentimento, já só isso já é um motivo para você triunfar. Então aqui ele fala, né? Atue no seu talento, se aceite e não se recolha por conta de uma rejeição. Nós somos o reflexo total das nossas convicções e a gente pode mudar a nossa realidade mudando as nossas convicções, mudando o que a gente acredita. Chegamos ao último capítulo do livro. Esse último capítulo ele fala dos anos de silêncio. E aí ele começa o livro contando sobre uma pesquisa feita com violinistas. Essa pesquisa, ela concluiu que o que distingue as pessoas de talento é o grau de esforço, o tempo que essas pessoas dedicam para se especializar. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas passam por um período de silêncio para produzir algo significativo. Nesse período é que é construído a base para o sucesso. Então, mesmo que você tenha um talento, é necessário persistência. E é necessário paixão para resistir ao relaxamento. Atuar no talento e paixão é mais intenso do que qualquer recompensa. Esse apelo interior, ele impulsiona mais do que apelos externos, como fama, dinheiro. A gente tem que acreditar nisso, né? O talento, ele precisa de tempo, né, para se desenvolver, e esse tempo são os anos de silêncio. Eles são solitários e você precisa ser a sua motivação, o seu combustível. Você começa com a fé que tem um talento, você ajusta as suas crenças, desenvolve o seu estado mental do sucesso. As pessoas bem-sucedidas, elas criam essa visão do que elas querem,
e elas vão adiante, seguindo lá a lei da tripla convergência, o seu talento alinhado com o seu sucesso, com um objetivo que gere renda. Elas acreditam nisso e elas vão sem seguir opiniões externas. Logo no comecinho, nesses anos de silêncio, no começo nós somos jogados em uma zona de medo e a gente quer retornar para o conforto, né? A gente não quer sentir medo, a gente não quer sentimentos negativos, mas é nessa hora que nós precisamos seguir adiante para desenvolver o nosso potencial máximo. E ajustar as nossas crenças é muito importante porque o universo ele é justo e ele devolve tudo, né? As pessoas, elas de sucesso, elas desafiam a sua segurança, né? Elas saem mesmo da zona de conforto. E aí, para finalizar, acredite, todo o esforço ele se pagará na forma de crescimento e expansão anterior. E finalizamos esse livro maravilhoso, super indico. Espero que tenham gostado e até o próximo livro.